Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Paulo Germano e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito dessa semana. Trataremos de assuntos relacionados ao direito administrativo. Meu nome é Luiz Paulo Germano, sou professor de Direito Administrativo e de Direito Constitucional. E ao longo dessa semana estaremos aqui com vocês para pensar algumas matérias, alguns assuntos que são de suma importância no estudo do direito administrativo contemporâneo. Trataremos aqui de assuntos tais como o devido processo legal, o devido processo administrativo, o que acontece no âmbito de um processo administrativo, em especial os processos administrativos disciplinares. Falaremos também da questão relacionada a processos judiciais, contenciosos judiciais que envolvem o chamado direito administrativo punitivo ou o direito administrativo sancionador, uma verdadeira nova disciplina que está a surgir no estudo do direito administrativo. Não poderemos perder de vista a necessidade de revisitarmos a ação de improbidade, a ação popular e algumas das ações que são desencadeadas pelo Tribunal de Contas. Essas são apenas algumas das matérias, alguns dos assuntos que nós estudaremos ao longo dessa semana. E na aula de hoje, nós precisamos situá-los, precisamos nos posicionarmos em relação a aspectos fundamentais para a compreensão desses temas todos. A começar pelo fato de que vivemos um Estado democrático de direito. Você já deve ter ouvido por diversas vezes, nas mais diferentes aulas, nas mais diferentes oportunidades, que vivemos num Estado democrático de direito. Mas, afinal de contas, o que isso significa? Estado democrático e de direito significa que o Estado ele é feito pelas leis e não pela vontade dos homens. Evidentemente que os homens eles são os grandes executores deste Estado democrático, mas a nossa sociedade e o nosso governo precisa necessariamente respeitar as leis. E a lei maior que se respeita e que baliza todas as demais leis, indiscutivelmente é a nossa Constituição Federal. Constituição Federal essa que é multidisciplinar. Ela trata de assuntos relacionados a todas as facetas do direito. Interessa muito ao direito administrativo, interessa muito aos contenciosos que se sucedem no âmbito jurídico, jurisdicional e administrativos brasileiros. E é preciso, portanto, que nós não percamos jamais de vista esta ideia basilar da nossa Constituição. A democracia e o Estado de Direito exigem que nós tenhamos o mais perfeito e completo acompanhamento de todos os atos da administração pública, vinculando-os aos dizeres das normas constitucionais e das normas administrativas. Há, tão ao lado quanto acima ou à frente da Constituição, aquilo que nós chamamos de sistema jurídico. Sistema jurídico nós aprendemos no primeiro semestre da faculdade, mas por incrível que pareça, muitas vezes, saímos da faculdade sem saber exatamente o que é esse sistema jurídico. Pois bem, tentaremos aqui ser um pouco mais singelos, um pouco mais concretos, para tentarmos fazer com que se entenda razoavelmente bem o que vem a ser o sistema jurídico. Se eu disser que o sistema jurídico brasileiro
em especial o sistema jurídico constitucional brasileiro, ele é composto por princípios e por regras, eu estarei indubitavelmente explicando a vocês, prezados alunos, prezados telespectadores, um conceito que está estampado em praticamente todos os manuais de direito, sejam eles vinculados ao direito administrativo ou a outras áreas da ciência jurídica. É preciso que nós compreendamos, afinal de contas, o que é princípio e o que é uma regra, porque só a partir da compreensão do que vem a ser princípio e do que vem a ser a regra é que nós poderemos também compreender o que vem a ser o sistema jurídico. Princípio. Vejam vocês que a nossa Constituição ela está recheada de princípios. Princípios são normas basilares, são normas que instruem todas as demais, são ideias que precisam ser não só compreendidas, mas levadas a efeito por todos os operadores do direito. Aliás, se diz que os princípios teriam, inclusive, uma posição privilegiada em relação às regras, em virtude justamente de colaborarem e muito para a interpretação de todas as demais normas. Acontece que princípios possuem conteúdos abstratos. Existe ali um conteúdo normativo. Dele eu consigo avaliar o que pretende sugerir para o intérprete. Mas, evidentemente, que um princípio sozinho no sistema jurídico não seria capaz de resolver todas as questões operacionais que o direito nos coloca no dia a dia. Para isso, surgem as regras, que são comandos exatos, aqueles comandos em relação aos quais eu não tenho nenhum tipo de dúvida em relação àquilo que pretendem sugerir, pretendem comandar, pretendem determinar ao seu intérprete e a todos os demais que são submetidos pelas normas jurídicas. Se eu pudesse ser o mais didático possível, para que você que está nos assistindo nesse momento possa compreender o que vem a ser esse sistema jurídico composto por princípios e regras, eu diria o seguinte: princípios são normas abstratas, regras são normas concretas. Imaginem vocês se eu disser que o programa Saber Direito, ele é apresentado nas manhãs ou nas tardes, aqui pela TV Justiça. Pois bem, você terá a exata noção de que o Saber Direito, ele passará em um dos turnos. Então, se você desejar gravar esse programa, você saberá se organizar no sentido de que o programa será exibido ou na parte da tarde ou na parte da manhã. Todavia, o programa precisa ter um horário para o seu início e um horário para o seu fim. Se eu disser apenas que ele vai passar de manhã, você não saberá qual é o horário que ele vai passar de manhã. Que horas devo eu me programar para gravá-lo? Até que horas vai o programa? Vocês ficarão com uma ideia abstrata na cabeça. Pois bem, relacionem essa situação a um princípio. Eu consigo dele extrair um comando. O programa Saber Direito será transmitido todas as manhãs. Mas me falta um elemento de maior concretude. Me falta aquele elemento que vai me determinar e me dizer efetivamente que horas começa o programa Saber Direito. Aí vem a regra. A regra vai me dizer que o programa Saber Direito vai começar às 8 da manhã, vai terminar às 9, vai começar às 10, vai terminar às 11, terá tantos intervalos, enfim, a partir da regra eu consigo efetivamente buscar a exata conformação da norma. Vamos passar agora por uma questão que possa ser muito elucidativa no que diz respeito a casos jurídicos. Vamos pegar um princípio que habita a nossa Constituição Federal
que está relacionada ao devido processo legal, que é o chamado princípio da ampla defesa e do contraditório, que vocês bem sabem, está lá no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição. O que diz o artigo 5º, inciso 55? Aos litigantes, em processos administrativos ou judiciais, serão assegurados o exercício da ampla defesa e do contraditório com os meios e recursos a eles inerentes. Está aí um princípio que garante que nos processos administrativos e judiciais em que houver litígio, será assegurado o exercício aos acusados, aos que têm que se defender, da defesa da maneira mais ampla possível e do exercício do contraditório. Mas eu preciso saber de que maneira eu vou exercer essa defesa. Eu preciso saber de que maneira eu vou exercer este contraditório. Bom, para isso eu preciso saber se eu estou diante de um contencioso de natureza fiscal, se eu estou diante de um contencioso de natureza vinculado ao exercício do poder de polícia. Enfim, eu preciso saber qual é a matéria que eu estou afeto para exercer esse meu direito de defesa da maneira mais ampla possível, bem como o contraditório. E aí entra a importância dos códigos e de outras leis esparsas que existem no nosso sistema jurídico. Se eu estiver diante de um contencioso fiscal, por exemplo, eu poderei me valer do Código Tributário Nacional para que eu possa saber de que maneira eu vou enfrentar uma eventual execução. Se eu estiver diante de uma situação de natureza civil, eu vou me valer do Código de Processo Civil, eu posso até mesmo me valer do Código Civil Brasileiro. O mesmo acontece em relação ao direito penal. Eu vou me valer do Código de Processo Penal e das outras leis extravagantes para saber de que maneira eu vou me defender. Então, essas leis, estes códigos, fazem às vezes das regras, ao passo que o princípio da ampla defesa e do contraditório é um grande guarda-chuva que lá está estabelecido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Eu espero que vocês tenham compreendido, ainda que de maneira muito singela, o que é o sistema jurídico. Mas para que a gente possa encerrar essa questão relacionada ao sistema jurídico, você deve estar se perguntando: professor, toda hora nós ouvimos falar em normas, toda hora nós ouvimos falar em princípios e toda hora nós ouvimos falar em regras. Afinal de contas, qual é a diferença de normas, princípios e regras? Entre princípios e regras, nós falávamos aqui anteriormente, o conteúdo mais abstrato dos princípios e o conteúdo mais concreto das regras. Mas as normas, bom, as normas nos são explicadas como sendo o gênero do qual decorrem duas outras espécies legislativas, os princípios e as regras. Com isso, nós temos normas, princípios e normas, regras. De maneira que você, se estiver um dia em sala de aula, tendo que redigir algo, tendo que se manifestar a respeito de regras e princípios, pode utilizar como sinônimo, tranquilamente, normas, para se referir ou a princípios ou a regras. É interessante conhecermos o sistema jurídico, e o sistema jurídico ele se especializa a cada dia que passa. Aqui é preciso destacar um ponto importantíssimo do nosso sistema jurídico, a questão do devido processo legal. Ora, o devido processo legal talvez seja o pilar maior de um Estado democrático de direito. Ele é o princípio âncora em relação ao qual se